Muito bom dia, vamos lá nessa sexta-feira, 6 de outubro, aqui no Minuto do Musa. Esperei para fazer um pouco mais tarde hoje, justamente para fazer a análise do payroll, que é o dado mais esperado na semana e que movimenta, assim como movimentou os mercados no mundo todo e seguirá movimentando. Então vou dar os principais pontos fora desses dados e depois me aprofundo em como isso afeta o Brasil e afeta diretamente os nossos investimentos como um todo e perspectivas daqui para frente. Mas antes, só queria deixar um recado que eu deixei uma aula que está no YouTube falando sobre a traição do poder. Como que os governos nos manipulam através da economia e nós, sem percebermos, passamos a ser uma máquina de propaganda disso que nos prejudica, que leva à depreciação da moeda, que leva a uma maior inflação. Como a inflação ela pode muito bem ser orquestrada pelo próprio governo para aumentar a sua arrecadação e falar que é para o benefício dos pobres, essa impressão de dinheiro, o aumento de capital, o subsídio de taxas ou controle de preços, enfim, um pouco de como essa traição pelo poder vai direto no cerne da questão, prejudicar justamente aos mais pobres e leva um país mais pobre ao longo do tempo, uma economia completamente deteriorada, endividada, onde empresas são obrigadas a pagar tributos altíssimos, complicando a sua produção e, consequentemente, geração de renda, geração de empregos. Então, todo esse controle estatal, ele não é acidental, ele é meticulosamente planejado. E a gente, sem entender o processo como um todo, acreditando, obviamente, nesses discursos, passamos a ser uma agência de marketing gratuita dessas próprias políticas que levam ao maior aumento da pobreza ao longo de décadas no país. Veja, por exemplo, a Argentina, que começou todo esse processo lá no começo dos anos 70 e o problema vai chegar anos depois. Então, por favor, clique no link abaixo, compartilhe. Se você está vendo pelo YouTube, o link está no descritivo do vídeo. Se você está vendo pelo Instagram, o link está na bio. Então clique lá e coloque seus dados. Ela é gratuita, mas só para quem se cadastra aqui, tá? Então, liberado lá, traição ao poder. A gente fala sobre isso daqui a pouco, que eu quero também saber a opinião de todo mundo. Pois bem, vamos lá nas principais notícias. A Rússia, ela suspendeu a proibição da maioria das exportações de diesel. Ela falou que aquele diesel que ela recebe pelos oleodutos, ela voltará a exportar desde que 50% seja para suprir a demanda interna do país. Da gasolina continuam as suspensões, tá? Então, de qualquer maneira, isso pode ajudar um pouco no preço do derivativo de petróleo como um todo. O petróleo, que tinha subido mais de 20% desde julho, nessa semana já está caindo 11%. Vamos ver nesse exato momento aqui, ela está caindo, está basicamente no 0 a 0, mas o Brent, que é negociado em Londres, chegou a ser cotado a mais de $95, já está na casa dos 84. Isso ajuda a conter um pouco da inflação, uma vez que o petróleo é um importante componente da inflação no mundo como um todo, tá? A Índia, ela manteve a taxa de juros em 6,5%, vem mantendo desde fevereiro. A inflação por lá cedeu um pouco, estava quase 7,5% no mês passado. Para esse mês caiu 6,8%, taxa anualizada, obviamente. Só que a meta de inflação deles é entre 2% e 6%, uma banda bastante ampla, mas enfim, é a meta do governo da Índia, tá? Então eles mantiveram a taxa a taxa Selic deles, a taxa de juros básica da Índia em 6,5%. A Bolívia, lembra que a Bolívia expropriou ativos da Petrobras aqui em alguns anos anteriores? Pois bem, há um mês atrás, o presidente Luiz Arce falou que as reservas de gás da Bolívia estavam esgotadas. Ontem, ou essa semana, o ministro de hidrocarbonetos da Bolívia veio ao Brasil e falou que pode parar de suprir gás da Bolívia ao Brasil porque eles estão com falta. E por que estão com falta? Porque a capacidade de investimento deles é baixa. E falou que pode voltar a produzir mais e mandar mais gás para o Brasil se o Brasil investir lá. Olha o ciclo perverso que eu falei da traição ao poder. O mesmo governo que ele apoia, que é um governo de ultra-esquerda, que já expropriou ativos do Brasil por lá, que deve ao Brasil, ele pede mais dinheiro e nesse ciclo perverso de governos todos juntos,
vai aumentando o endividamento público, deteriorando o valor da moeda e mantendo uma complicação econômica de crescimento medíocre ao longo das últimas décadas. Por isso que eu falei da traição ao poder que está disponível nos links como um todos. E não duvide, governos amigos, assim como o Lula, fez toda a ajuda para a Argentina para liberar $1 bilhão, né? Agora também pediu ajuda a Cuba, pediu ajuda a Venezuela, recebeu aqui de braços abertos o ditador Maduro, que eu estive lá mostrando a situação da Venezuela no meu documentário Infiltrados Venezuela, que está disponível no canal da Brasil Paralelo. Enfim, a Bolívia segue a mesma lógica. Não duvide, quanto mais não conhecermos as entranhas desse poder, a traição desse poder, como isso dilacera o poder da moeda ao longo do tempo, mais a gente vai permitir que isso siga acontecendo e não dando a devida atenção. Pois bem, chegamos à principal notícia da semana, o chamado payroll, onde o dado mostra o mercado de trabalho dos Estados Unidos. São 3 dados principais que mostram criação de postos de trabalho, taxa de desemprego e ganho salarial dos trabalhadores americanos. Veja que tudo isso pressiona a inflação. Pois bem, 336 mil postos de trabalho criados em setembro. Aonde está o problema nisso? Em agosto tinham criado 227 mil e a expectativa era que fossem criados 170 mil. Criaram 336 mil. Aí você vai falar, poxa, mas é um dado bom. Sim, é um dado bom, mas não no momento em que eles estão querendo esfriar o mercado de trabalho para conseguir conter uma inflação que ainda está longe da meta de 2%. E o que eles fazem para subir, para conter mais a inflação? Precisam subir mais a taxa de juros. Então o mercado entende que cada vez que os dados vêm mais forte do mercado de trabalho americano, isso mostra que a economia segue resiliente, segue crescendo, segue com força inflacionária e os Estados Unidos têm que subir mais a taxa de juros. Estados Unidos subindo taxa de juros enfraquece a economia, que acaba por enfraquecer o mundo todo, tá? Desemprego, a expectativa era 3,7, ficou 3,8. Altas de salário, subiu 0,2, expectativa era 0,3. No ano, a alta salarial está em 4,2%, quando a expectativa era 4,3%. Então, sim, vem caindo um pouco a alta salarial, isso ajuda um pouco na pressão inflacionária, mas vem criando muitos postos de trabalho. Esse foi o terceiro dado da semana que saiu sobre o mercado de trabalho americano. O ADP tinha saído bem abaixo do esperado. O JOLTS, na semana passada, que é Job Openings, ou seja, quantas vagas algumas empresas específicas abriram no mercado de trabalho, veio mais forte. Então os dados eles estão mistos, por isso que eu falei no vídeo de ontem que a Bolsa Americana pode estar ali por um triz de começar a passar a ter um sell-off, um processo de venda no momento em que as pessoas começam a entender que há possibilidades de rendimento do seu dinheiro sem tomada de risco de bolsa. Isso já vem acontecendo. Então esse dado veio muito forte. E o que aconteceu com a rentabilidade dos títulos públicos americanos? Com vencimento de 2 anos, que estava ontem no fechamento pagando 5,01%, subiu para 5,09%. O de 10 anos, que é o proxy para empréstimos no mundo como um todo, subiu de 4,70 para 4,78 agora. E o de 30 anos quase batendo 5% novamente. Então veja, fiz um vídeo explicando sobre por que os títulos de 2 anos têm pagado mais taxa do que os de 10 e os de 30 anos, que é uma inversão da curva de juros, e isso precedeu todas as recessões americanas, pelo menos desde os anos 70, o que deverá acontecer, na minha opinião, agora de novo. Taxas de juros, de rendimento dos títulos públicos americanos mais altas, pressionam o mundo todo. Se os Estados Unidos mantêm a taxa de juros mais alta ou sobem mais a taxa de juros, ou os títulos públicos americanos estão rentabilizando taxas interessantes, você tira o teu dinheiro dos países, de quaisquer países emergentes, por exemplo, e manda para os Estados Unidos para investir em título público americano considerado de risco zero e ganhando taxas extremamente interessantes. Eu tenho feito isso, eu tenho falado para os meus clientes, explicado sobre isso, não é uma recomendação de compra, mas é um debate, uma compreensão sobre o tema e os ciclos econômicos que a gente está vivendo. E aí eu acho que abre oportunidade para as pessoas começarem a sair de bolsa e entrar em títulos públicos americanos. Não estou de novo falando que é uma recomendação, mas em algum momento, se um fluxo muito grande faz isso,
pode derrubar mais ainda os títulos, a Bolsa Americana em algum momento, porque, claro, as 7 empresas do S&P 500 de tecnologia estão puxando o índice para cima. Se analisamos apenas as 493 empresas, o índice está basicamente 0 a 0 no ano, ou caindo já um pouco. Então, atenção a esses dados como um todo. E veja, o mais importante é que nós saibamos interpretar que a China vem vendendo títulos públicos americanos. Eles vendem, faz pressão no preço, o preço cai, a rentabilidade sobe. Os Estados Unidos atingiu recorde de endividamento e precisam rolar essa dívida, ou seja, eles precisam emitir mais títulos. Quando eles emitem mais títulos, também tem pressão na taxa para cima. Quanto mais as taxas americanas estão para cima, mais pressiona os bancos centrais de outros países a manter a taxa de juros elevada. Caso contrário, tem fuga de capital leva à desvalorização da moeda, um processo inflacionário que precisa subir a taxa de juros. Taxas de juros mais altas no mundo todo afetam os seus investimentos de renda fixa, de renda variável. Então, entender e interpretar qual parte do ciclo econômico nós estamos e qual é o próximo ciclo é fundamental para a gente conseguir ou se proteger ou tirar vantagem nos investimentos desse momento como um todo. O DXY, que é o índice, o dólar, frente a a cesta do dólar, frente às 6 principais moedas no mundo, também disparou depois dos dados do payroll americano, uma vez que o mercado interpreta que os Estados Unidos precisará subir juros e aí o dólar vem ganhando força já nos últimos dias frente a todas as moedas no mundo. Aqui no Brasil não é diferente, o índice futuro brasileiro está caindo, vamos ver exatamente nesse momento caindo 1%, com o dólar subindo quase 1% já a R$5,22. Lembra quando o dólar bateu 4,70, 4,80 que eu vim falando? Dolariza uma parte do patrimônio. A dívida pública brasileira crescerá. A intervenção estatal é bizarra que o Brasil está vivendo. A política econômica que o Brasil está vivendo, ela pode sim dar um alento no curto prazo, uma esperança, porque você tem intervenção, você tem subsídios. Isso gera algum tipo de boom no curto prazo. Sim, mas no médio e no longo prazo, o problema da dívida está contratado, o problema da intervenção estatal nessa economia está contratado e o Brasil seguirá sendo um crescimento medíocre enquanto não mudar essa mentalidade. Portanto, quando der oportunidade, aproveite. E vamos lá, o real se desvalorizou 87% desde 1º de julho de 1994, que foi o primeiro dia de sua circulação. Então, não fique esperando centavos por centavos caso você queira dolarizar uma parte do teu patrimônio. Olha numa janela mais longa de tempo e o dólar tem sim uma força muito maior do que o real e isso é incomparável. Inclusive os juros futuro brasileiro nesse momento estão subindo mais de 2%, desde o vencimento mais curto em 2024 até o que vai ali mais ou menos em 2030 e o mercado já prevendo que a Selic, obviamente, basta olhar a curva a termo aqui de juros no Brasil, prevendo que a Selic terminal é muito mais alta do que se previa anteriormente, coisa que, desculpe, não quero que pareça nenhum tipo de arrogância aqui, mas a gente vem falando isso há mais de um ano, que a Selic não teria espaço grande para cair se a inflação americana continuasse persistindo. E que sim, ela continua persistindo pelo fato de ter trilhões de dólares em circulação acima do que era pré-pandemia. E as pessoas pedem mais intervenção, que é sempre a origem do problema. Então, atenção a isso, porque o ciclo não é como aparece nas manchetes dos jornais. Uma ótima sexta-feira para todo mundo.